O chamado Julho das Mulheres Negras vai ser aberto em Salvador com o 17º Festival Latinidades, que ocorre de amanhã, sexta-feira, até domingo, no Pelourinho, na capital baiana. O evento reúne uma programação gratuita com diversas atividades. Um dos destaques é o segundo seminário Desafios da Democracia no Brasil, por mais mulheres negras e indígenas nos espaços de decisão. A gente fala mais sobre o Julho das Mulheres Negras, enfim, sobre os temas relacionados ao assunto, conversando agora com a secretária de Promoção da Igualdade Racial do Estado da Bahia, CEPROME, a Ângela Guimarães, conosco mais uma vez aqui no Issa Bahia. É um prazer sempre recebê-la. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, secretária. Tudo bom? Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Bom dia a todo mundo que nos escuta e nos assiste, né? É um prazer grande estar aqui no Issa Bahia. Eu vim ouvindo aqui no caminho, não consegui pegar ali o finalzinho da resenha, porque eu sei que esses temas podem me circundar também, mas estou aqui à disposição da gente poder falar das ações da CEPROME, da programação do Julho das Mulheres Negras e dos temas correlatos. Maravilha. Esse Festival Latinidades, já em sua 17ª edição, é o maior festival de mulheres negras da América Latina, não é verdade? Como é que a CEPROME pretende utilizar esse evento para promover a igualdade racial e de gênero no estado da Bahia? Bom, Jefferson, então, primeiro assim, fazer uma referência muito forte, né, à existência e à persistência da luta das mulheres negras no Brasil e na América Latina, né? Essa data do 25 de julho, ela foi primeiramente celebrada em decorrência de um grande encontro na década de 90, em Santo Domingo, na República Dominicana, onde movimentos de mulheres negras de toda a América Latina, né, se reuniram para dizer, existe já uma consistência numa agenda de enfrentamento ao racismo, mas o racismo ele não acontece dissociado do sexismo nem das desigualdades de classes. É exatamente esse conceito da interseccionalidade, né? Diante de toda uma estrutura de desigualdade, há uma sujeita que é mais penalizada, exatamente são as mulheres negras, né? Então, em decorrência disso, desde 92, se tematiza essa dimensão, né, essas discussões, e desde marchas, seminários, oficinas, encontros, até um festival que ganhou essa dimensão, Latinidades, que se inicia e se consolida em Brasília, e desde o ano passado a CEPROME acolhe e correaliza aqui na Bahia. A gente vem buscando marcar, né, essa data, né, apresentar as desigualdades, essas contradições da sociedade que a gente vive, mas também, do nosso ponto de vista governamental, as ações de governo, né? O estado da Bahia tem sido um estado que, desde o primeiro governo Wagner, tem se comprometido com essa pauta. Criou a CEPROME, que inicialmente tinha exatamente essa missão, né? Tinha duas superintendências da CEPROME, a de promoção da igualdade racial e de política para as mulheres. Então, a gente poderia dizer ali que, no caso das mulheres negras, a gente tinha ali uma secretaria que trabalhava essa interseccionalidade. E, ao longo desses 18 anos, há 10 anos atrás, foi criada a Secretaria de Política para as Mulheres. Então, essas duas secretarias têm tido papel internamente no governo de modo transversal, compreendendo que as necessidades das mulheres negras estão em todas as caixinhas, né, de gestão, em todas as pastas, pautar, né, a redução da morte materna das mulheres negras, porque recebem um atendimento de saúde, infelizmente, diferenciado, né, porque muito impactado pelas concepções racistas e sexistas de que mulheres negras sentem menos dor, de que mulheres negras precisam de menos atenção, de menos cuidado, porque é um corpo que já está acostumado a ser superexplorado, né? Pelas demandas da educação, onde também a personagem negra, a história e a contribuição das mulheres negras precisa ganhar e tem buscado ganhar relevância na nossa rede de educação. A gente discute também, é sempre um momento apropriado da gente discutir a dimensão da subrepresentação das mulheres negras nos espaços de poder. E aqui, se vocês me permitem, eu faço um parêntese para demonstrar a nossa integral solidariedade
a nossa querida deputada, né, e líder maior, Benedita da Silva, que foi alvo no dia 2 de julho, né, de uma violência racista perpetrada pela deputada federal Carla Zambelli, e durante o dia inteiro de ontem, hoje, durante a semana, milhares de vozes têm se levantado, né, em favor de, na solidariedade a Benedita, e em repúdio ao ato racista de Carla Zambelli, instando ali a Câmara, né. Falamos disso aqui na abertura. Pois é. Carla Zambelli, que a chamou de Chica da Silva. De Chica da Silva, né? É uma estratégia racista, né? Reduzir todas as pessoas negras a apenas uma figura negra. Como se a gente não fosse múltipla, diversa, reconhecida nos nossos locais de atuação e com imensas contribuições civilizatórias ao nosso país, né? A gente existe uma política antes e depois da Benedita da Silva, né? Então, o fato de Benedita existir organiza, por exemplo, a minha presença nesse espaço hoje. Se ela não tivesse rompido esse espaço, se Antonieta Trindade não tivesse rompido, se Lélia Gonzalez não tivesse rompido, se não existisse uma Olívia Santana, não existisse uma Geracina Aguiar, uma Lídice da Mata, a gente não estaria aqui. Então, a minha imensa e integral solidariedade à Benedita, o nosso apoio, o nosso mais veemente repúdio a Carla Zambelli, e esse espaço do Júlio como esse espaço também da gente fortalecer, impulsionar e visibilizar as mulheres negras nos espaços de decisão. E por mais que a resposta seja óbvia, acho sempre muito importante a gente frisar, enfim, destacar sempre esse tema, que é a dificuldade que as mulheres enfrentam para alcançar posições de liderança, na verdade, especialmente mulheres negras. E eu queria te perguntar exatamente isso, quais são esses obstáculos, ou os principais obstáculos, inclusive nesse Festival Latinidades. Vai ter um segundo seminário, que é o Desafios da Democracia no Brasil, que tem como objetivo exatamente discutir a inserção de mais mulheres negras e indígenas nos espaços de decisão. Exato, né? Se a gente for mirar a política institucional do jeito que ela é desenhada, isso acaba se repercutindo nos demais espaços da vida social, não só nos espaços que dependem do voto, né? Há uma tradição, né, muito larga da gente ter até o nosso vocabulário político, institucional, todo no masculino genérico. Essa é uma das formas mais tradicionais do apagamento, né? Algumas pessoas questionam, mas por que vocês têm que falar todas, todos e todes? É porque exatamente há uma pluralidade de vozes, de anseios, de reivindicações que não podem ser mascaradas, não podem ser jogadas para debaixo do tapete. E, de fato, as mulheres negras, assim como as indígenas, elas estão em todas as estruturas e instâncias de organização da luta social, de trabalho produtivo, espaços educacionais, mas o filtro da política representativa, ele é tão eficiente que ele foi um filtro que, no início, né, negou o direito ao voto às mulheres, então só muito depois as mulheres conseguiram conquistar esse direito ao voto. Nesse mesmo condão, impediu por diversos mecanismos legais a participação da população negra, uma vez que você dizia que analfabetos não podiam votar e a maioria da população negra foi impedida de acessar as escolas desde a Constituição de 1824. Então, de forma plena, essa universalidade do voto ele veio com a Constituição de 88. E dessa Constituição para cá, todas as reformas, micro-reformas, mini-reformas, ou qualquer legislação eleitoral, ela dificilmente se atenta para esse desequilíbrio, para essa desigualdade, ao passo de que na Assembleia Constituinte não existia sequer banheiro para mulheres no Senado, porque não se contava com a participação senadora mulher. Então, essa foi uma conquista também do processo da Constituinte, de que vozes femininas chegaram àquele espaço. Inclusive, quero destacar aqui o papel da nossa querida Benedita da Silva, que integrou a bancada do Batom, onde o lobby das mulheres, né, com toda aquela ascensão do movimento pela redemocratização, cravou uma série de pautas. E depois a gente avançou para, por exemplo, 30% das cadeiras reservadas para participação feminina nas candidaturas, que ainda não é a 30% das eleitas, que nós batalhamos por isso, né? Para que, independente, proporcionalmente, né,
30% das cadeiras sejam reservadas para mulheres, né? Então, mais votado ali dentro das coligações, das chapas, o primeiro, o segundo é homem, mas a terceira sempre vai ser mulher, independentemente do voto. A gente não tem isso. Então, a gente vem conquistando esses mecanismos, né? Que são impulsos importantes, como a recente reforma eleitoral da última eleição, de 2018, exatamente, de 2018, quando a gente teve por uma decisão do TSE, exatamente por uma provocação da deputada Benedita da Silva. Então, a gente não vai conseguir falar da história política do Brasil sem citar a Benedita. Benedita, por convocação dos movimentos negros e de mulheres, fez uma provocação ao TSE de que ele resguardasse 30% do financiamento do fundo eleitoral e 30% do tempo de propaganda proporcional à presença dessas mulheres e dessa população negra nas candidaturas, nas chapas. E isso ajudou a dar uma visibilidade, porque qual era o corriqueiro, né? Você tem lá, vamos supor, 20 candidatos e 5 são negros. Ou mulheres, na hora de dividir o tempo de TV, ou só coube esses daqui, ó. Aí vai o cacique 1, cacique 2, cacique 3, né? Os prioritários. E a gente ficava no chinelo, na rabeira, não aparecia. No mínimo, era aquela quantidade mínima de santinho, de material e muito menos coisa, muito menos aporte, né? Quase nenhum financiamento. Então, a partir dessa provocação, a partir dessa regra determinada pelo TSE, a gente viu que impulsionou e ampliou tanto a bancada negra quanto a bancada de mulheres, ainda ínfima em comparação ao que nós somos na sociedade, e sendo que a maioria dos partidos não respeitou. E devido a uma série de multas que estão tomando, estão aí recorrendo com a PEC, a PEC da anistia, né? Que nós, assim, achamos que é deseducativa. Uma vergonha. Né? Uma vergonha, deseducativa, porque se a regra eleitoral existe, ela tem que ser cumprida. A gente não vai fazer mudanças culturais institucionais desrespeitando as regras, né? Veja bem que a gente tramitou do financiamento privado, onde ele dava um desequilíbrio imenso, porque não vai ser quem está na base da pirâmide, que tem os piores salários, que tem a pior renda, que tem a dificuldade até de morar, de se alimentar, que ia conseguir angariar financiamento privado para a campanha. Muito dificilmente, quase nunca, uma mulher negra conseguiria ali. Qual que é o empresário? Me cita aqui alguém, um empresário que tem interesse de investir em candidatura de mulheres negras. Então, vencido essa dinâmica do financiamento privado, vindo ao financiamento público, nós precisamos de regras mais equânimes, democráticas e do respeito às regras para que, de fato, essa pluralidade de vozes possa chegar aos espaços de decisão. Agora, essa inserção na política, ela pode ser também, e certamente favorece, se houver também uma inserção econômica, né? Sim. Se houver oportunidade para que as mulheres se empreendam, já fazem isso na tora, como a gente diz em bom baianês. Mas o que essa feira abre de perspectiva para essas mulheres pretas, empreendedoras, artistas, e, enfim, em todas as frentes? No caso é a Feira Afro Bahia, né? O Festival Latinidades, ele é uma verdadeira ocupação territorial ali do nosso centro histórico, né? Ele vai acontecer desde a Arena Sesc, do Pelourinho, até as praças, né? Envolvendo também toda a dinâmica ali do Pelourinho, as culinaristas, negras, as outras lojas de empreendedorismo. E nas duas praças, na Quincas Berro d'Água e na Pedro Arcanjo, nós vamos realizar mais uma feira, né, do empreendedorismo negro, que é parte de uma estratégia de inclusão econômica. Não é só isso, mas a CEPROM não poderia, né, o governo do estado não poderia deixar de apresentar uma política mais sólida de impulso, subsídio e fomento ao empreendedorismo negro, né? Porque nós sabemos que o mercado de trabalho formal, via de regra, ele está de costas para a população negra, especialmente para as mulheres negras, né? Devido a essa interseção de todas essas discriminações, devido a esse histórico e devido também, né, a todos os condicionantes das mulheres negras serem as principais cuidadoras das suas famílias, né? Então, nem sempre aquele formato de emprego se adequa à dinâmica de quem ainda tem que cuidar de criança, de família, de idoso, tem um papel na comunidade. Então, a gente tem realizado aí a estratégia de realizar essas feiras do empreendedorismo negro, onde essas mulheres têm a oportunidade de a maior demanda delas, ao lado do acesso ao crédito, é a demanda por espaços de comercialização, né, de apresentação dos seus produtos
sem custo, porque na prática é isso. A gente tem um conjunto de feiras que acontecem privadas, na Bahia, em Salvador, onde aquela empreendedora ainda tem que despender um recurso para assegurar sua vaga naquele stand e aventurar, porque está em uma feira aventurar, se você vai vender ou não. E no nosso caso, as feiras são uma política pública, né? O governo tem isso muito consolidado, né, por meio das feiras de agricultura familiar, que a Secretaria de Desenvolvimento Rural faz, as feiras da economia solidária, que a CETRI faz, as feiras do artesanato da Bahia, que eu tive lá há bem pouco tempo, que também a CETRI faz, e agora as feiras do empreendedorismo negro como uma estratégia de inclusão socioeconômica que acompanha, né, a disponibilidade do crédito com o Crediafro, que a gente disponibiliza um crédito para o empreendedorismo negro, que é formado majoritariamente pelas mulheres negras, a baixo custo, né, com apenas 1% de juros ao mês, com um volume de crédito entre 5 e 50 mil reais a cada tomada de crédito, com carência de pelo menos 6 meses. Então, a gente vai ter esse espaço que acontece muitas coisas ao mesmo tempo, né? Shows, oficinas, a feira, as palestras, o seminário, onde uma série de pessoas vai estar circulando ali pelo nosso amado centro histórico, e é uma oportunidade a mais para a comercialização e para o incremento da renda. E nós temos tido saldo muito positivo, assim, econômico, né, dessas feiras. Porque vamos supor que essa mulher não estivesse na feira, ela estivesse em casa, ela estaria com 0 de renda, né? Ou então ela poderia estar tendo até um saldo negativo, tendo que pagar para estar numa feira privada. E a oportunidade de estar nessas feiras, além do aprendizado, que acontecem várias formações, capacitações técnicas, assistência técnica, essa formação de uma rede também, onde esse produto é conhecido, né, e se integra à ação que nós temos, por exemplo, com as lojas colaborativas do empreendedorismo negro nos shoppings aqui de Salvador, e que nós estamos expandindo também para o interior do estado. E fora dessas feiras, Sim. como é que esse segmento, né, tem o suporte para continuar? Não pode ser só de feira para feira. Não, claro que não. Nós temos uma política de qualificação continuada, né, desse grupo. Nós disponibilizamos o Crediafro, que é um crédito também formatado para as necessidades desse segmento. Nós temos uma rede de lojas colaborativas, né, do empreendedorismo negro. Abrimos no Salvador Shopping, depois no Shopping Barra, e agora estamos no Shopping da Bahia. Vamos abrir nos aeroportos de Vitória da Conquista, Ilhéus, e nos municípios de Cachoeira e Castro Alves, né, já estão pactuados, e continuamos prospectando outras lojas, né? Vamos criar também uma plataforma do empreendedorismo negro, e temos atuado em articulação com a Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda, com a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, com a Secretaria do Desenvolvimento Rural. Vamos ter unidade da AFCOLAB nas estações do metrô, né, nessa extensão do metrô. Você chegar no consumidor preto também. Preto, exatamente. E o consumidor preto é o que mais se anima a poder consumir aquilo que é feito por um seu igual, aquilo que tem uma identidade no produto, que é pensado para você, né? Vamos dar aqui um exemplo que a gente começou falando da invisibilidade, né? Mas ela acontece em diversas dimensões, né? Vamos falar aqui de pele negra, de cabelo de pessoas negras. A gente até bem pouco tempo não encontrava produtos. Era uma das principais críticas também do movimento, né? Geralmente você via, às vezes, nas fotos da gente, eu tenho fotos assim, né? Adolescente, com aquela pó que não era adequada à minha pele, então era aquela fantasma. Eu tenho uma foto dessa, assim, que eu era meio fantasmagórica. Hoje a gente já encontra base, pó, compacto, blush, batom. Eu sempre fui muito vaidosa, né? Eu via minha mãe se maquiando, eu queria também estar naquele universo ali, só que a gente nunca tinha os produtos. E nas AFCOLAB a gente encontra os produtos pensados para a nossa textura de pele, para os nossos tons, porque são vários tons de negros, né? As pessoas ainda têm dúvida, como é que eu diferencio uma pessoa negra no Brasil, né? Então, assim, devido ao nosso processo histórico, né, de uma miscigenação forçada, nós não podemos identificar que uma pessoa negra é aquela que tem 100% da melanina acentuada, como diria nosso querido Aldri Anunciação, ou que tem o cabelo, né, no tom mais crespo. São vários tons de negros. E hoje a gente tem uma indústria cosmética formada por pessoas negras, né, pensando essas dimensões, pensando a dimensão das texturas dos nossos cabelos, né. Eu, adolescente, sofri muito. Meu cabelo, graças a Deus, tem um crescimento maravilhoso, é um cabelo crespo, black power, né, de uma identidade negra assumida, mas na minha infância não foi difícil. Difícil afirmar isso. Afirmar, então a gente botava uma trança, botava aqueles alis e cá. Então o drama da menina negra adolescente,
querendo ir para os bailes, querendo ir para o reggae, para a terça da bênção e por aí lá vai. Era difícil, porque a gente não tinha. Hoje a gente tem uma variedade. Você não precisa ficar fiel a uma marca só, tem diversas marcas, né? Eu uso diversas marcas. Tudo que eu uso, procuro usar, consumir, vestir, é oriundo do empreendedorismo negro. Eu tô aqui me olhando, tô vendo, meus anéis são do empreendedorismo negro, meu colar também é do empreendedorismo negro, meu vestido é do empreendedorismo negro, minhas bolsas geralmente são, meu brinco também, né? Eu faço questão de usar, de divulgar, de pedir para as pessoas seguirem, pedir para as pessoas consumirem, porque essa também é uma conquista, né? De você ter algo pensado para essa maioria, que sempre foi tensionada e pressionada a se embranquecer, porque não encontrava produtos para si, né? Vejo bem que até minha adolescência dizia assim, não use não, Ângela, muita roupa colorida, né? Não use muita roupa em contraste. E eu sempre fui teimosa, sou ariana. Isso para meninas é um pouco mais difícil pesado do que para os meninos, né? Hoje a gente já tem, diferentemente, né, da minha infância, uma geração afirmada. Hoje a gente vê meninas negras, né, fazendo teatro, desfilando, sendo as rainhas mirins dos blocos. Eu vou com o maior orgulho, assim. Tem o desfile da rainha mirim lá do Malê de Ballet, com aquelas meninas maravilhosas que dançam divinamente, que têm orgulho da sua cor, da sua raiz, da sua existência, das suas famílias, do seu cabelo. E, felizmente, a existência dos movimentos negros impulsionou essas mudanças. Não é que a gente não tenha ainda tanto a alterar, mas a gente também já deu passos largos. A gente está conversando aqui com a secretária Ângela Guimarães, ela que é secretária de Promoção da Igualdade Racial do Governo do Estado. E a propósito do 17º Festival Latinidades, que começa amanhã, vai até domingo no Centro Histórico de Salvador. A gente está falando aqui dos desafios, das conquistas, mas quais seriam os avanços mais significativos, na sua avaliação, que foram alcançados na valorização das mulheres negras na sociedade baiana, Ângela? Bom, inclusive, só queria destacar aqui também que o tema deste ano do festival é Vem Ser Fã de Mulheres Negras, exato, que busca exatamente reconhecer, celebrar a força transformadora das mulheres negras, não? Eu avalio que, em primeiro lugar, é a gente tirar da invisibilidade que as mulheres negras existem e continuam dando contribuição à nossa vida e sociedade, né? É a gente poder se orgulhar de ter uma doutora Jaqueline Góes como a pesquisadora, cientista, né? Num lugar tão historicamente inacessível às mulheres negras, esse lugar da cientista que decodificou o código genético do vírus da Covid, né? E isso é algo a ser celebrado mundialmente, né? Esse reconhecimento mundial, da gente ter podido experimentar, né, um conjunto de criações de espaços institucionais e de políticas públicas voltadas à população negra, que atingiram fortemente as mulheres negras, como as cotas nas universidades. Hoje o ambiente que a gente vai na universidade não é o mesmo de 20 anos atrás, de 10 anos atrás, né? A gente tem ali uma presença forte das mulheres na pesquisa, na extensão, na docência, que ainda precisa avançar, ainda é desproporcional o que nós somos na população, mas é algo importante. A gente ter conseguido fazer desse debate por representação política um debate público, né? Porque até então era algo muito assim, né? Das disputas internas de cada partido, de depois que elegia, se fazer aquela matéria, quem foram os eleitos, depois acabava, né? Então, a presença histórica estendida de mulheres como Benedita da Silva, o próprio fator Marielle, né? Marielle Franco, que é uma semente que continua frutificando, foi uma mulher vítima de uma das mais brutais violências políticas, raciais e de gênero da história do nosso país, brutalmente assassinada por um campo extremista da nossa política, mas que contraditoriamente, essa tentativa de silenciar a Marielle deu vazão, né, a uma demanda reprimida da sociedade, onde as mulheres já existiam, já queriam furar portas, já queriam se apresentar, e hoje a gente conta com inúmeras outras vozes. Então, tudo isso eu avalio que são conquistas, né? Mas, infelizmente,
todas essas conquistas acabam sendo premidas, né, constrangidas por essa ascensão desse viés ultradireitista na política, né? Então, essas mulheres negras que estão nesses espaços, né? A ministra Aniele Franco, como ministra da Igualdade Racial, a deputada Benedita da Silva, a deputada Thalíria Petroni, outras deputadas estaduais, como Olívia Santana aqui, Daniele Balbi no Rio de Janeiro, Mônica Francisco e tantas outras, a vereadora Laina Crisóstomo, a vereadora Marta Rodrigues, todas elas têm também na sua trajetória, e coisa recente, a gente está falando de 10 dias atrás, de 15 dias atrás, episódios agudos, né, graves e lamentáveis de violência política. Inclusive. Em plenário, televisionado. Aliás, Então, na Câmara teve uma situação interessante, que teve um debate, se é que a gente pode chamar, para mim debate é outra coisa, mas enfim, terminou unificando todas as mulheres da Câmara, né? Inclusive as que andam em lados opostos. Exatamente. Né? Mas tal foi bizarro é a demais gravidade aquilo ali, da né? violência, né? Então, é muito cansativo a gente estar na política, né? Seja ela na representação ou nesses espaços de gestão, e ter que o tempo inteiro, né, ser atravessada por essas violências. Então, nós precisamos fazer um grande pacto nacional de que é preciso serem ambientes seguros para a existência e para a trajetória e a presença das mulheres negras, né? Precisamos ter mecanismos mais efetivos e mais sofisticados, né? De punição, inclusive, né? Porque uma pessoa com mandato ou sem mandato que perpetra uma violência política contra mulheres ou contra mulheres negras, ele não pode seguir incólume, ele tem que ser punido, porque exercer mandatos, exercer representação institucional são funções públicas, onde acarreta uma série de deveres. Então, a pessoa não está acima do bem e do mal. Ela precisa ser enquadrada em diversos crimes, inclusive correr o risco de perder os seus mandatos, porque só assim, de fato, a gente vai banir e ter pactos mínimos, né? Nós precisamos ter pactos civilizatórios mínimos de como exercer esses espaços representativos. Secretária, sempre muito bom ouvi-la, sua lucidez, suas ideias, as causas que defende, isso é muito bom, exatamente para fortalecer a necessidade, não é, de valorizarmos cada vez mais as mulheres negras, as mulheres indígenas, seja nos espaços de decisão, seja no nosso convívio do dia a dia. E seja sempre muito bem-vinda aqui conosco, viu? Secretária Ângela Guimarães, de Promoção da Igualdade Racial do Governo do Estado. E a gente lembra, amanhã começa o 17º Festival Latinidades, vai até domingo no Centro Histórico, com várias atividades em defesa das mulheres negras. Tem esse seminário, o segundo seminário Desafios da Democracia no Brasil, por mais mulheres negras e indígenas nos espaços de decisão. E conte sempre conosco, tá bom? Prazer sempre tê-la aqui conosco. Bom dia e até uma próxima, secretária. Obrigada, Jefferson. Obrigada, Ernesto. Para mim, um prazer sempre muito grande. Vou deixar aí o @, da CEPROME, @CEPROME Bahia, no Instagram, para que todo mundo possa acompanhar mais no detalhe a realização desse festival. E fazemos um convite aí. Vem ser fã de Mulher Negra e participe aí das atividades do 17º Festival Latinidade na Bahia. Grande Maravilha, valeu. Um abraço. 7h58 agora. Trânsito.